vamos lá, retomando aí, para a gente já ir caminhando para a finalização do devido processo legal. Então, só fazendo uma recapitulação. Então, nós vimos que existe a dimensão formal do devido processo legal, que é justamente a ideia do princípio do devido processo legal, quando a gente entende que o processo, para que ele seja um processo justo, ele tem que seguir os procedimentos adotados pela legislação, né? Então, o processo só é devido se ele atribuir às partes todo esse arcabouço de princípios e normativo, né? Então o processo só é devido quando ele respeita o contraditório, ampla defesa, né? Quando ele respeita o acesso à justiça, o juiz natural e por aí lá vai. Já a dimensão material, como nós vimos, é a ideia da razoabilidade e da proporcionalidade. Então isso é uma construção do Supremo Tribunal Federal, né? Então nós falamos um devido processo legal substantivo ou material quando nós falamos na aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade no processo, né? E nós temos ainda uma terceira via, que é o devido processo legal privado. Qual é a lógica? É justamente aí quando a gente fala na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Como assim? Quando nós falamos na aplicação da Constituição Federal nas relações privadas. Então eu tenho relação privada, né, que em tese seria regulada pelo Código Civil, mas que eu tenho que respeitar sim os direitos fundamentais, né? Se vocês derem uma olhada no que fala, por exemplo, o artigo 57 do Código Civil, depois vocês podem pegar em casa, e tem no materialzinho que eu disponibilizei para vocês, fala assim, ó: a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então quer dizer que numa relação de associação, então várias pessoas associadas, né, ainda que o Estatuto não faça essa previsão, né, de respeito ao contraditório e à ampla defesa para a expulsão do sócio, embora o Código Civil fala, né, que deve haver a previsão, mas para que eu possa expulsar uma pessoa de um clube, por exemplo, de uma associação, é necessário oportunizar essa pessoa a ampla defesa e o contraditório. É importante que essa pessoa tenha a oportunidade de influir na decisão de ser expulso ou não, né? Para que as pessoas cheguem a uma decisão final, é importante saber que eu exercitei o meu direito de defesa, expus as minhas razões para que eu não seja expulso. Então essa ideia de devido processo legal ela também é aplicável às relações privadas, né? Então no processo administrativo disciplinar, por exemplo, se uma empresa privada ela coloca no seu nas suas regras próprias, né, no regulamento da empresa, que para demitir um empregado é necessário um procedimento administrativo interno, então o empregado ele só pode ser demitido após ser ouvido, ele só pode ser demitido após apresentar as suas provas, porque esse devido processo legal ele também vai fazer parte das relações privadas. Então não só no direito administrativo, que isso já tem uma previsão expressa, mas nas relações entre os particulares, isso também deve ser respeitado. Então também existe o devido processo legal privado, né? Então nas relações privadas, o respeito ao procedimento previsto deve ser preponderante. Então esse exemplo do clube, e até eu coloquei para vocês aqui uma jurisprudência, né, um recurso extraordinário 20.18.19 do Rio de Janeiro, que tem a ementa da seguinte: foi um caso de um músico que foi expulso do conselho, né, dos músicos do Brasil, e não foi dada a ele a oportunidade de se defender. E aí o Supremo decidiu anular essa decisão de expulsão. Ele tem que ser ouvido, tem que ser dada a ele a oportunidade de se defender, se manifestar, né? E a ementa ficou mais ou menos assim, ó: Sociedade Civil sem fins lucrativos, União Brasileira de Compositores, exclusão de sócios sem garantia de ampla defesa do contraditório, eficácia dos direitos fundamentais das relações privadas, recurso desprovido, eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Sendo que eu tenho que respeitar os direitos fundamentais, inclusive nas relações privadas. Então, se eu fui expulso de determinada associação e não tive
a oportunidade de me defender, de exercitar o contraditório, a ampla defesa, esse processo não foi devido. Se o processo não foi devido, a expulsão ela é nula. Ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o devido processo legal. As demais partes, os demais princípios, né, nós vamos fazer um debate aí a partir dos trabalhos apresentados. Sigam as orientações dos trabalhos que eu coloquei lá no vídeo 1. Um grande abraço para vocês e respeitem a quarentena, fiquem em casa. Grande abraço. Qualquer dúvida, pode mandar questionamentos no meu WhatsApp, estou à disposição de vocês.